Irmãos, como pode pessoas que representam a igreja num concílio da Igreja Mundial trazer dúvidas em relação às doutrinas fundamentais desta igreja e levar esses debates para o concílio? Doutrinas essas das mais básicas. Cerca de 10%, irmãos, é um percentual muito grande. O que acontece com essas pessoas? Onde elas se perderam? No que elas deixaram de acreditar? Uma vez o Daniel Spencer ele falou uma coisa muito interessante, né? Quando eu ouvi alguns de seus sermãos. Ele falou o que Ellen White disse, que nem 1 entre 20, né? 1 entre 20, aproximadamente, dos que estão na igreja não estariam preparados caso se Jesus voltasse. Aí ele fez essa pergunta para ele: Senhor, sou eu um desses? Sou eu um desses que estão rebaixando as normas da igreja, os padrões da igreja? Sou eu um desses que estou rebaixando? Sou eu um desses, Pai querido, que não tenho o coração convertido e por isso estou trazendo para o nosso meio coisas que o Senhor é contrário? E aquilo ali me fez refletir, irmãos, porque é a nossa vida que está em jogo, aonde nós iremos passar a eternidade. Nós estamos vendo músicas com ritmos mundanos adentrando aos pouquinhos, né? Agora tem música com ritmo de pagode, forró. Sou eu um desses que estou rebaixando as normas da igreja por não ter um coração convertido? São perguntas que nós devemos nos fazer, irmãos. Porque se aqueles que vão representar a igreja num concílio traz uma coisa que se eu falasse para vocês aqui, vocês iam falar: como pode esse assunto estar sendo levado? Como pode essas pessoas que representam a igreja ter esses tipos de dúvida? Teve mensagens do Michelson Borges que só falou sobre as doutrinas fundamentais da igreja. E ele bateu muito forte sobre este livro sagrado, sobre as coisas que estão escritas aqui. É como se tivesse que ensinar o A, E, O, o ABCD para as pessoas que estão indo lá para representar a igreja. Muitas vezes nós nos sentimos como se fôssemos melhores do que o povo de Israel do passado. Quando nós víamos as suas inúmeras quedas, quando nós víamos quanta apostasia, como se a nossa natureza fosse diferente ou como se nós fôssemos melhores do que ele. Irmãos, que Deus nos abençoe para que a gente continue sendo firme a este manual, que é comparado a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ele é a única regra segura neste mundo tão conturbado, onde tentam perverter muitas coisas. Eu me lembro das palavras que a Maísa Ribeiro falou, que uma geração rejeita, mas depois de tanta insistência, a outra tolera, até que chega um ponto em que uma aceita. Isso não está escrito, mas se Jesus Cristo demorasse muito tempo para voltar, irmãos, o que ia acontecer com essa igreja, para mim, é a mesma coisa que aconteceu no Israel no passado. Isso é o que eu acho. Não li isso em lugar nenhum. Porque a nossa natureza é a mesma. Eles eram o povo de Deus e nós somos o povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe, irmãos. Agora, do concílio, o que falou profundamente ao meu coração foi uma das mensagens que falava sobre consagração. Esqueci o nome do rapaz lá, mas ele é um nome meio difícil, né? Tudo que você faz na casa de Deus, se não houver consagração, é inútil. Ele chegou a citar o exemplo lá de um pastor. O pastor, aos domingos, irmãos, ele ficava muito ansioso com a programação da televisão.
E esse pastor, ele teve um problema muito sério de saúde. Quem vem aqui aos cultos de quarta-feira já sabe dessa história, porque o Alex contou, né? E todos oraram e intercederam por ele, porque o estado dele era muito grave. Parece que ele tinha um problema sério no coração, precisava ser transplantado, e era algo assim, muito complicado. E o pastor foi visitar ele. Quando ele falou que ele tinha um pecado para confessar para o pastor, ele já acendeu a antena, né? Pô, um pastor confessado. E aí ele falou qual era o pecado dele. Uma coisa que para muitos seria muito simples. Ele falou que aos domingos ficava assistindo o Domingão do Faustão até o último minuto para ir para a igreja. Ele falou que ficava doido para acabar o culto, para ir para casa para assistir os gols do Fantástico. Como pode uma pessoa vir aqui à frente, repartir a palavra de Deus, se o que ele estava se alimentando antes era do quê? E ele falou palavras muito duras naquele concílio, irmãos. Falou que pastor que não lê a Bíblia, que ele vai para o inferno. Com todas as palavras. E falou coisas para alertar ao povo de Deus concernentes ao tempo em que nós estamos vivendo e o tipo de posicionamento que nós temos que ter nesse tempo do fim. Palavras duras e palavras fortes, irmãos. Tudo que nós fizermos aqui dentro, se não estivermos consagrados, é inútil, porque Deus não abençoa. A Joana, durante ali a lição da escola sabatina, ela falou um exemplo. Até uma literatura que você escreve, que você redige, né? Se você não tiver o Espírito Santo de Deus ali, se você tiver com outro pensamento, irmãos, aquilo ali não vai produzir efeito nenhum. Porque o Espírito Santo não abençoa. E quando ela falou aquilo ali para mim, veio à minha mente porque eu li isso, irmãos. O que eu quero dizer com isso? O Alex falou dos cultos de quarta-feira aqui em relação à distribuição de livros. Ele falou, ó, aqueles que não se prepararam para aquele momento, fiquem na igreja em espírito de oração, mas não saiam para entregar os livros. Profundo, não é? Como o Espírito Santo vai poder te usar naquele momento, se você não está consagrado a Ele? Porque lá fora, irmãos, é uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual é sobre a mensagem de hoje de manhã. E eu falei assim, Senhor, será que Ele está vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Ou será que o Espírito Santo está falando ao seu coração e enxergando coisas que muitos não estão enxergando? Vocês entendem a seriedade do que Ele falou? E ele falou isso para a sua igreja, irmãos. Imagine se eu falasse aqui para Bento Ribeiro, o que os irmãos iriam falar de mim. É forte, é profundo, irmãos. Um simples entregar de livros. É uma obrigação ou é uma preparação? Porque lá fora as pessoas estão se alimentando tanto o seu coração com as coisas do mundo, que as coisas de Deus parece que, ó, você fala assim, é algo terrível, irmãos. E isso acontece. Acontece, irmãos. Eu falei para vocês aqui da minha filha, Manuela, ela falou, papai, você é chato, você só fala de Jesus. Porque essas crianças buscam tanto as coisas do mundo que as coisas de Deus é complicado, é difícil. Como você vai transpor essa barreira, irmão, se vocês não estiverem cheios do Espírito Santo de Deus? Como? Tudo que vocês for fazerem no mundo espiritual, qualquer tipo de trabalho, se vocês não tiverem consagrado, é em vão. Deus, Ele não abençoa. E foi isso que foi passado no concílio. Se dentro de casa a minha vida está um inferno, está um turbulhão, é xingamento, é isso e aquilo outro, eu vou querendo fazer a obra de Deus achando, eu estou fazendo minha obrigação. Isso é em vão. É em vão, irmãos. Deus nos chamou para que nós sejamos luz, e foi isso que foi passado no concílio. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia com as coisas que estão acontecendo em nosso meio.
Aí me veio à minha mente, irmãos, que nós estávamos trabalhando aqui durante um ano com o livro Passos para o Revelamento Pessoal, e ele vem falando o tempo todo de entrega total, entrega total, entrega total. E eu tinha coisas na minha vida que eu não queria abrir mão. Porque muitas vezes, tinha hora que eu estava próximo de Deus, eu achava que aquilo ali eu tinha que abandonar. Tinha horas que eu estava mais distante de Deus, que eu falava aquilo ali não tem nada a ver. E o que fez a diferença na minha vida, irmãos, e o que está fazendo a diferença nessa igreja são as orações que estão sendo levantadas aqui. Amém. Porque eu consegui poder. Poder no mundo espiritual que não é meu, irmãos. É de Deus, então eu tenho que ir Ele. Porque no mundo carnal a gente pode fazer tudo. Carnal que eu digo, no mundo físico, né? Tudo que você puder fazer, você consegue fazer. Porque Deus te dotou de dons e de talentos, e de sabedoria, de raciocínio. Como um homem pode ter feito isso daqui, né? Você fala aqui, a voz sai nas caixas de som, sem ter fio, sem ter nada. Tudo que é possível você fazer, Deus ele te dotou para que você possa fazer. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que no mundo espiritual, nós temos que ser totalmente dependentes dele. Agora, sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus que diz: sem mim o que? Nada podeis fazer. Você pode estar com as melhores das intenções, mas distante de Deus, aquilo ali não vai alcançar nada. O pastor que escreveu esse livro, Passos para o Revelamento Pessoal, irmãos, ele viu isso há muito tempo atrás. A igreja investe talentos, investe recursos, investe tempo, e o retorno é mínimo. Eu li no Espírito de Profecia que Deus abençoa, irmãos. Porque Deus é misericordioso, porque dava vontade dele, de repente, virar as costas e tirar a sua mão. Eu sempre falo para a igreja, Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você não botar Ele à frente do que é dele, é em vão, irmãos. É em vão. Deus chamou essa igreja para ser luz aqui nesse bairro. Nós somos luzes. Nós devemos ser o sal da terra. Como podemos ser se nós não temos forças em nós mesmos? Nós conhecemos a nossa natureza, como eu falei ali na lição da escola sabatina. Como eu já falei para a igreja, como colocar um monte de pessoas complicadas juntas. E eu falei, eu sou o pior desses porque eu me conheço. É porque Deus tinha um propósito. Juntos nós somos fortes. Aí acho que foi uma das irmãs, eu não sei quem foi, falou o exemplo da oração, né? Quando tiver dois reunidos em meu nome, o que Jesus Cristo falou? Imagine uma multidão juntas com o mesmo propósito, irmãos. O que Deus poderá fazer em nosso meio. E uma outra coisa que aconteceu foi esse congresso jovem lá na igreja de Madureira, foi uma bênção muito grande. Eu me lembro sempre do exemplo da Fátima, né? Ela falou que ela se preparou durante 30 dias para trazer uma reflexão aqui de quanto tempo? 20 minutos, no máximo meia hora, né? Esse exemplo não sai da minha cabeça, irmão Fátima, porque eu sempre uso ele, eu usei lá também. O que você falou aqui está rodando, está nas redes sociais, é aí que Deus faça o que Ele tiver que fazer. Porque ao você estudar, irmãos, ao você meditar sobre a Bíblia, e não somente ler, abre um leque tão grande na sua mente que vocês não têm noção. Uma coisa vai ligando a outra, uma coisa vai puxando a outra, e você fala, quanta profundidade. Aí vem à minha mente o que Davi falava na sua lei, ele meditava de dia e de noite. Se você medita em algo sagrado, quanto tesouro você vai cavucar? Aqui na lição da escola sabatina mesmo, as respostas às vezes é cada uma variada, porque o Espírito Santo de Deus fala diferentemente com cada pessoa. Durante esse sermão, Deus pode falar com você no início, no meio, no final. Como eu falei, né, na visita que eu fiz quinta-feira, eu falei, Deus tem 1000 formas diferentes de resolver o seu problema. 1000, e você não vê uma solução. E o inimigo está agindo, irmãos. Mas ele já é um derrotado, e Jesus é um vencedor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós teremos a oportunidade de, durante uma semana inteira, entendermos a profundidade das 3 mensagens angélicas.
Eu costumo falar que são 4 e não 3, porque a última parece que a gente deixa, porque fala de um quarto anjo, fala de uma quarta voz, que diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Muitos ainda terão que dar a sua vida, muitos irmãos. Quando eu vi o que estava escrito nas almas debaixo do altar, que dizia: até quando, Senhor, que não vigas os sangue? E veio uma voz dizendo que repousasse mais um pouco de tempo, até que outros se juntariam a estes, dando a sua vida por amor a Cristo Jesus. Muitos outros ainda terão o privilégio de ter na orla do seu vestido branco um filete vermelho. Aonde eles passarem, todos saberão que aquele ali foram mártires, que amaram a Deus mais do que a sua própria vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã de sábado. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, irmãos, ele retrata a história da igreja. Fala praticamente do seu nascimento e do clímax da sua história. Vamos falar mais uma vez com Deus. Santo Deus. O conteúdo que eu tenho para passar para a tua igreja, Pai querido, é um conteúdo muito importante. Então eu te peço que o teu Santo Espírito me use, Pai querido. Porque se ele não agir, Pai querido, no mundo espiritual, eu não posso nada. Eu reconheço a minha insignificância. Eu reconheço que eu tenho dificuldade até para me pronunciar, Senhor. Mas eu sei que o Senhor utiliza aqueles que se colocam na posição. E eu sei que o Senhor pode falar à sua igreja por intermédio de mim. Use as minhas palavras, Senhor. E que a tua igreja receba o pão da vida e a água viva para se alimentar espiritualmente nesta manhã de sábado. Em nome de Jesus, choramos e te agradecemos. Amém. Aqui fala: viu um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de quê? Com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A mulher, ela está luz própria? Ela está revestida de quê? Do sol. E esse sol significa o quê? Irmão Olga falou, né? Jesus Cristo, o sol da justiça. E essa lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça significa o quê, irmãos? O Antigo e o Novo Testamento. Simbolizando aquelas práticas antigas que eles faziam. E simbolizando também os 12 apóstolos, né? As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. E diz aqui: achando-se grávida e grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal nos céus: eis que um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou por terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando lhe nascesse. Nasceu, pois, um filho, varão, que há de reger a todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Irmãos, quem foi esse filho, esse varão? Jesus. Tenham convicção, irmãos. Jesus. Nasceu, pois, um filho varão que há de reger a todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Por que Jesus Cristo foi arrebatado para Deus? Porque tiraram a sua vida, porque os dominadores deste mundo não estavam satisfeitos com o que ele veio trazer. E a parte mais engraçada, irmãos, a parte mais triste, aliás, desse relato, é que o povo que deveria guardar a vida de Jesus Cristo foi o povo que levou ele para a morte, para a cruz. O perigo de se achar arrogante, o perigo de se estagnar na vida espiritual e de não crescer.
Como eu falei ali, né? Como você se encontra na sua vida espiritual? Você está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Você está estagnado ou você está o quê? Retrocedendo? Isso tem me feito, irmãos, refletir sobre muitas coisas. Até mesmo em relação aos cultos de domingo. Eu falo, Senhor, o dinheiro está mais importante do que a vida espiritual da tua igreja? Tu bem sabe das minhas finanças, tu bem sabe quando eu ando apertado, né? Uma casa para terminar e uma série de coisas a fazer. Mas esse mundo, o que deve estar em primeiro lugar, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça ou as coisas desse mundo que a gente sabe que em breve não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada? Irmãos, vem sempre à minha mente o filme A Lista de Schindler, no final, né? Não sei quantos aqui assistiram. Quando terminou a guerra, irmãos, e ele ficou profundamente emocionado, e ele olhava para os poucos bens que lhe restavam, e ele via o anel no seu dedo, e ele falava, poderia ter salvado mais uma alma ou duas. De repente ele olharia para o carro que ainda restou, e ele falou, quantas almas eu poderia ter comprado com este carro? E nós, irmãos? O Espírito de Profecia diz que tudo que nós passamos aqui não há de ser comparado com a glória que está por vir. Aí eu faço a pergunta para vocês. Naquele dia, será que terá em nós o mesmo sentimento que houve com Schindler? Será que haverá aquele pensamento de que nós poderíamos ter feito mais? Teríamos nos dedicado mais? Teríamos pagado o preço? Teríamos feito a nossa parte? Hoje é o dia, irmãos. Agora vem a primeira parte do clímax. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nela sustentasse durante 1260 dias. Irmãos, 1260 dias, se tratando de profecias, seriam quantos anos? Hein? 1260 anos, onde a mulher foi para o deserto, para lugares assolados, porque a perseguição era ferrenha. Eu queria ler, irmãos, algumas coisas aqui deste livro aqui que fala sobre alguns heróis do passado. Essa daqui é a nova versão do livro Grande Conflito. Está toda rabiscada, né? É uma mania que eu tenho de rabiscar tudo, irmãos. Só que depois para me achar alguma coisa aqui é complicado, porque é tudo marcado, como é que fica, né? Só pela misericórdia de Deus. Então aqui fala os primeiros cristãos leais e verdadeiros. Olha, irmãos, os primeiros cristãos leais e verdadeiros. Muitos cristãos foram jogados às bestas selvagens ou queimados vivos em anfiteatros. Alguns foram crucificados, outros foram cobertos de peles de animais selvagens e lançados à arena para serem despedaçados por cães. Em festas públicas, vastas multidões se reuniam para se divertir com a visão de agonia, de morte dos cristãos e saudá-la com muito riso e aplausos. Forte, irmãos. Os seguidores de Cristo foram forçados a se esconder em locais isolados. E esse livro aqui, ele conta muito desse período onde a mulher teve que fugir para o deserto. Durante esses 1260 anos de perseguição por parte do inimigo. Mas aqui diz uma coisa muito interessante, irmãos. Olha só, os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo usando a violência foram em vão. Ele podia até matar os obreiros de Deus, mas o evangelho continuava. Amém. A se espalhar e seus seguidores aumentavam. Certo cristão disse, quanto mais nos ceifam, mais crescemos em número. O sangue do cristão é semente. O momento em que Deus purificar essa igreja, que sair do nosso meio aqueles que não querem ter um compromisso fiel e verdadeiro com Cristo,
Nós sabemos que os focos, irmãos, da perseguição irão se levantar de novo. E se na nossa vida está tudo muito tranquilo, irmãos, tenham cuidado. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, ó, todos, quanto querem o quê? Viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão o quê? Então, se na minha vida não está acontecendo uma perseguição, é porque eu ainda não estou. Porque a palavra de Deus, ela diz, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão o quê? Se eu ainda não estou sendo perseguido, ainda não estou no ideal que Deus quer. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, o inimigo se levanta, irmãos. Não tem como. Não tem como, irmãos. Não tem como. Só que muitas vezes a perseguição vem por causa de nada a ver com coisas espirituais, né? Uma vez eu vi na internet, né, falando isso é perseguição religiosa. Eu falei, poxa, aquilo não tem nada a ver. Ele está usando a igreja para justificar os seus erros. Então nós temos que entender se isso é por causa da nossa fé, por causa do nosso testemunho, ou se é por causa dos nossos erros. Eu gostaria de ler também, irmãos, mais algumas coisas que estão escritas aqui, né? Porque é muito importante. Wycliffe demonstrou a mansidão e a humildade de Cristo ao Papa e aos seus cardeais, revelando não só a ele, mas a toda a cristandade o contraste entre aqueles líderes e o mestre, a quem eles alegavam representar. Wycliffe tinha total expectativa de pagar pela fidelidade com a sua própria vida. Aqui vem a outra história de dois heróis, né? João Rus e Jerônimo. Homens como Lutero, o homem para a sua época. Eu gostaria de ler, irmãos, muitas coisas que aqui está redigida. Olha só o que Martinho Lutero fala em relação a ele. Se um monge pudesse ganhar o céu por meio das obras monásticas, sem dúvida eu teria esse direito. Se continuasse por muito tempo, minha autonegação acabaria me levando que à morte. Mesmo com todo esse esforço, seu coração pesado não encontrou alívio. Por fim, quase sucumbiu ao quê? Ao desespero. A paz que vem de Deus, irmãos, ela não é produzida por causa das nossas boas obras, pelo que fazemos. Ela é medida pela forma como nos relacionamos com Deus. Isso é que faz a diferença. Continuando aqui, né? Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E eu então ouvi uma grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, os mesmos que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa das palavras do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irmãos, olha só o que é dito agora. Festejai os céus e vós os que neles habitai, mas ai da terra. Por que ai da terra? Ai de nós. Veio com grande fúria. Foi lido aqui num dos cultos de quarta-feira, irmãos. Que Satanás, ele não obteve êxito contra o Filho de Deus. Em todos os seus embates contra Jesus, ele foi o quê? Mas ele ia voltar os seus olhos e a sua atenção contra quem? Contra o povo remanescente. O seu ódio deveria ser 10 vezes mais forte contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E como nós estamos vivendo, irmãos, a nossa vida espiritual?
Eu não sei a vida de cada um, o que cada um faz no seu relacionamento com Deus, mas uma coisa eu falo, irmãos. O que vocês fazem em casa é que vão fazer a diferença. Porque quanto tempo a gente passa aqui na igreja reunido? Hein? Poucas horas, irmãos. O sábado é o dia que a gente passa mais tempo aqui. Na quarta-feira, 1 hora, 2 horas. Aos domingos no Tapema. Então, se a gente não fazer o nosso dever de casa, em casa, o que vai ser, irmãos, de nós? Sabendo de tão grande sacrifício que foi pago por nós, sabendo que tem hostes celestiais do mal, perdoem, hostes demoníacas, que querem nos destruir, que fala que tem 10 vezes mais ódio mortal contra a gente do que ele teve contra Jesus. É forte, irmãos, é muito profundo. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu que foi atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz a um filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde Deus sustenta durante um tempo, de tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Deus, ele sempre proveu para a sua igreja o escape. Eu citei ali na lição da escola sabatina, né, que fala que Daniel e seus amigos, né, que eles se propuseram ser fielmente a Deus em seu coração. O que Deus faz? Deus abre as portas, irmãos. Dá o primeiro passo. Eu usei ali também o exemplo que a Soreli falou, não sei se foi ela a primeira pessoa que falou, o esforço humano com o poder divino. Pode tudo, irmãos. Não tente nada no mundo espiritual vazio, vazio não, sozinho. Porque contra essas hostes, irmãos, não temos chance. Então a serpente arrajou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Nós sabemos que água em profecia significa o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então a serpente, ela enviou várias pessoas para que destruísse a mulher. E os valdenses, irmãos, eu não li aqui o que estava escrito sobre ele, mas que história bonita dos valdenses relatada aqui nas Sagradas Escrituras. Pessoas que literalmente, aconteceu isso, se refugiaram nos lugares isolados da terra, onde eles puderam adorar ao seu Criador. E aqui vem falando que lá eles guardavam o sábado e procuravam obedecer a palavra de Deus. Vocês teriam coragem, irmãos, de largar tudo por amor a Deus? Como essas pessoas fizeram? É uma pena que não dá para ler o que está escrito aqui. É uma pena, irmãos, por causa do tempo. A terra, porém, socorreu a mulher. Se água significa muita gente, terra significa o quê? Lugar despovoado, né? Ou com poucas. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Agora, o clímax, irmão, desse grande conflito é o que está escrito aqui. Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que significa, irmãos, pelejar? Fazer guerra, atacar, não dar trégua. O que eu queria, irmãos, nesta manhã de sábado, que nós pudéssemos refletir é que nós estamos em guerra. E o que vai nos levar para o céu não é o conhecimento que nós temos. Porque se através do conhecimento que eu tenho, irmãos, eu pudesse colocar em prática as coisas que eu sei aqui nesse livro sagrado, olha, essa igreja seria uma outra. E o que falta então para que a gente venha obedecer o que está escrito? O que vem então, irmão, acontecer para que a gente seja fiel àquilo que está escrito? Para que a gente venha se preparar. Se os céus dizem, ai da terra, e vós os que neles habitais, porque desceu o diabo cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O Espírito de Profecia diz que Satanás tem 10 vezes mais ódio mortal contra esta igreja, porque ela escolhe ser fiel a Deus e obedecer a Ele.
Irmãos, no mundo espiritual nós somos observados tanto por Deus quanto por Satanás. Lemos na lição da escola sabatina que nós somos o quê? Espetáculo para quem? Tanto para anjos quanto para... E qual é a nossa postura, irmãos, diante desse grande embate? A palavra das 10 virgens, irmãos, traz palavras muito duras para essa igreja. Mas são palavras que têm que ser faladas, sabe por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, há esperança. Enquanto nós estamos aqui com fôlego de vida, há chance. Eu só posso falar em relação a mim mesmo, irmão. Eu não sei como vai a vida de vocês, graças a Deus, porque Deus ele só deu uma vida para que nós viéssemos a nos preocupar com ela. Mas quando eu leio o que está escrito em Mateus capítulo 25, irmão, a parábola das 10 virgens, Deus ele traz uma triste exortação para a sua igreja. Ele fala que a metade não estariam preparadas quando as coisas acontecessem. Já estamos aqui tão poucos, irmãos. No papel, acho que nós temos 60 e poucos membros, né? 60 e poucas pessoas como membro da igreja no papel, né? Mas quantas pessoas frequentam desses 60 e poucos? A gente já tiraria, bota ali, uns 20 ou 25, ou até 30, quem sabe. E Deus fala que a metade não estariam preparadas quando chegasse a hora decisiva. Nós entendemos aqui, irmãos, nessa lição que nós estudamos, olha, o Espírito comunica com a outra. E tudo que o Espírito Santo falou para me falar era tudo que a lição veio falando essa semana. O Espírito Santo, no mundo espiritual, a gente não tem poder nenhum. E o nosso caráter, irmão, como o nosso caráter será moldado e transformado em meio à perseguição? Como, irmãos? Se hoje, em tempos de paz, a gente já está priorizando outras coisas que não seja o reino dos céus, como naquele dia, em meio à tormenta, em meio à perseguição? Olha, reflitam comigo lá o que está acontecendo na Ucrânia, guerra. Se quando tinha oportunidade a igreja não ia, você imagine quando as coisas começarem a acontecer. É claro que não vão subsistir, irmãos. É claro que não irão aguentar. Tanto é que o Espírito de profecia diz que nós precisamos do Espírito Santo para 2 propósitos, em especial, porque precisamos dele para tudo no mundo espiritual. Um deles é para estar de pé naquele dia. Porque diz o livro de Daniel, Jesus Cristo também falou que haverá uma perseguição qual nunca houve, irmãos. Você imagine Satanás com toda a sua raiva. Eu li aqui um pequeno trecho do que estava escrito aqui. Colocarem seres humanos, né? Capas de animais para que viessem os cães e dilacerassem. Na época de Nero, os cristãos sendo feitos de tochas humanas, tochas acesas. Irmãos, por que eu estou decidindo falar essa mensagem? Porque eu sinto no meu coração que Jesus Cristo está às portas. É como o Alex falou em relação à distribuição dos livros missionários. Se a pessoa não está consagrada a Deus, não deveria nem ir. Eu falei, Senhor, isso é verdade, porque não produzirá o efeito. Quantos e quantos anos a gente distribui esses livros e não vem uma única alma aqui nessa igreja dizendo que foi fruto do trabalho do livro que foi distribuído, irmãos? E ele falou uma coisa muito interessante. Aqueles que não se prepararam, que fiquem aqui na igreja, que orem. E ele fez isso na igreja onde ele frequenta, irmãos. É algo muito profundo, porque é uma guerra. E para uma guerra você não vai despreparado, irmãos. Eu me lembro quando eu era militar, eu corria, eu fazia muito exercício, eu fazia barra. Irmãos, eu chegava a fazer 400 abdominais, sem parar, remador. Vocês sabem o que é isso? 400 direto, sem parar. Esse é o meu auge. Sempre amei correr, estava em condições físicas ideais. Quando eu me casei com a Ana, eu dava ali na praia de São Conrado 4 voltas na terra fofa de ponta a ponta, irmãos. Praia de São Conrado. Indo e voltando, uma volta. Indo e voltando, 2 voltas. 4 voltas, irmãos.
Ou por que eu estou dizendo isso? Como pode vocês quererem ir para a guerra despreparados? Vocês imaginem o Marcelo hoje, com mais de 100 quilos. Só em ficar de joelhos, irmãos, eu falo, Senhor, hoje na minha oração de madrugada, eu falei, Senhor, eu não estou aguentando mais ficar de joelhos, deixa eu ficar um pouquinho sentado. Meu braço já doendo, eu falei, Senhor, como pode, irmãos, a gente suportar tamanha prova se a gente não estiver preparado? Como pode? A gente sabe que Jesus está às portas e a gente está fazendo tão pouco. Sabe por que tão pouco, irmãos? Olha só, o nosso padrão de referência não tem que ser nós mesmos e nem as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe em quem eu estou procurando me espelhar? As pessoas que estão num patamar mais cima do que eu. Quando eu vi aqui do Vinícius, né, falando que lá no campo ele tem de 15 em 15 dias uma vigília, eu falei, Senhor, quanto e quanto tempo eu estou me planejando para fazer uma vigília pessoal em casa, minha com Deus, e nunca sai do papel? Quando eu vi o irmão Alex falando, Marcelo, eu só venho pregar aqui nessa igreja de jejum, e eu quero que você me une em jejum também, porque é uma guerra espiritual. E eu falei, sim, irmãos, eu estarei em jejum os dias que você estiver pregando. Por que ele está vendo coisas que eu não estou, irmãos? Quando eu fui visitar a família da Fabiana lá no final, começou uma risadaria, irmãos, no meio da oração, e começou com um e foi se espalhando para outros. E se nós não estivéssemos em condições, você sabe o que teria acontecido ali? O inimigo teria se manifestado. E se ele se manifestasse, imagine o que ele iria fazer, irmãos. Mas como nós estávamos com a nossa vida no altar, ele foi repreendido. Glória a Deus. Isso é uma guerra, irmãos. Quando nós entramos ali, nós sentimos uma atmosfera muito pesada naquela casa. Quando eu fui visitar lá, irmãos, que eu vi no portão de esquina, eu vi um diabão lá grande, um ser todo de branco. Eu falei, aquilo ali é coisa do mal. Eu já senti um ambiente pesado. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Mas eu falei para o Alex, ali será uma bênção para a honra e para a glória do nosso Deus. Glória a Deus. Já que ela tem um espírito missionário, irmãos, porque ela sempre procura trazer visitas. Olha, ela está vindo para a igreja e sempre procura trazer visitas. Eu falei, Alex, vamos fazer ali um local de estudo bíblico da palavra de Deus. Amém. Vamos cantar louvores lá, vamos invocar o nome de Deus ali para que o inimigo seja repreendido. Irmãos, como pode, em meio a uma oração, começar uma risadaria que você não tem noção, irmãos? E ela falando as coisas que vinham na sua mente. Senhor, eu falei, Senhor, vocês não sabem o que é uma guerra, irmão. E como o inimigo quer destruir as pessoas. Os lados, né? Por isso eu coloquei no WhatsApp da igreja pessoas para que vocês orem, irmãos. O marido dela, que era para estar presente, ele não esteve, porque ele deu prioridade ao trabalho. Mas entendemos que não era ele que tinha que estar ali. Que tinha que estar ali era a irmã e o namorado da irmã. Que também já pertenceu a essa igreja, já foi aventureira e está afastada. E falamos, e falamos, e falamos, irmãos. E ela disse que estaria aqui na quarta-feira. E orem para que ela esteja, porque é uma guerra espiritual. A irmã dela fala que ela chega bêbada, e quando ela chega bêbada, ela não quer nem olhar para a cara dela, porque ela chega transtornada. E nessa guerra que nós estamos vivendo contra as forças espirituais do mal, aonde o nosso pior inimigo é quem, irmãos? O eu, a nossa vontade. Como nós vamos nos preparando para isso? Não esperem a tormenta chegar para tomar uma posição. Como pode, líderes, num evento de concílio de anciãos, vir falar para os anciãos da igreja doutrinas básicas da igreja? Como pode, no concílio da igreja, as pessoas virem trazer coisas contrárias às nossas 28 crenças fundamentais? 10%, irmãos, votaram a favor daquelas heresias. 10%, irmãos, é um percentual pequeno ou grande? São essas coisas que estão acontecendo lá fora, irmãos, ou aqui em nosso meio?
é muito profundo, irmãos. E aí me vem o que está escrito nesse livro aqui, Passos para o Carregamento Pessoal. Até ficou ali. Não tem problema não, pode deixar aí. Onde diz que os piores inimigos dessa igreja serão aqueles que já fizeram parte dela. É difícil isso acontecer? Se aconteceu com Jesus? Se mataram a Jesus? Não tem aquela parábola, né? Que o Senhor enviou, até que Ele enviou o seu próprio filho, até o seu próprio filho mataram. Deus foi enviando seus profetas e mais profetas para advertir o povo. Até que o Deus falou o seguinte, o Pai falou o seguinte: eu vou enviar o meu filho, que quem sabe o meu filho eles respeitem. Mas o que fizeram com o seu filho? Assim como mataram os seus profetas. E quem foi que matou? Era aquele que estava cuidando da sua posse, das suas terras. Quem matou é Jesus Cristo, irmãos? Foram os de fora? Então nós devemos, irmãos, estar na posição. Devemos, irmãos. Sabe qual é o pior da natureza, irmão? Humana? Sabe qual é o pior da natureza humana? Que a gente não enxerga os nossos próprios erros, mas a gente aumenta os erros dos nossos irmãos. Isso é da nossa natureza, irmãos. Quando nós lemos o que está escrito, sabe aonde? Na descrição que Deus dá à igreja de Laodiceia. A descrição que ele diz é uma descrição muito triste, irmãos. Muito triste, porque é uma igreja que se acha abastada. É uma igreja que se acha orgulhosa, porque ela diz: rico sou. O conhecimento que nós temos, esse livro aqui, eu fiquei maravilhado. Quando eu estava pesquisando esse sermão aqui nessa madrugada, irmãos, eu comecei a ler o livro lá, O Plano da Salvação, e eu lendo o que está escrito no livro, esqueci o nome, ele fala do Plano da Salvação dessa coleção, História da Redenção. Aí eu falei, que preciosidade, começou a pegar lá desde o Éden, começou a pegar desde a queda. Eu falei, Senhor, que gama de ensinamentos maravilhosos. Eu queria ler aquilo tudo ali, porque é bom você recordar, mas eu não tinha tempo. E eu falei, Senhor, é uma igreja que se sente abastada porque a gama de conhecimentos realmente é maravilhosa, irmãos. Tudo se encaixa perfeitamente como um quebra-cabeça. Mas olha o que Deus diz em relação a essa igreja para que nós fechemos a mensagem. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Não sabes que tu é infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças e vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Olhe o mundo ao redor, irmãos, e veja se Jesus Cristo está ou não está à porta. Se nós temos que continuar dando a nossa total atenção a trabalho ou ao reino de Deus, trabalho é importante sim, mas o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu não estou dizendo aqui para que você abra a mão dos seus sonhos. Se eu não trabalhar, eu morro de fome, né? Na pandemia, teve só 2 pessoas que me ofereceram ajuda sabendo que eu era autônomo. Uma delas está aqui, na igreja, do meu lado esquerdo, né? De blusa verde. Se preocupou comigo, irmãos. Mas não era para a igreja toda se preocupar um com os outros. Pô, peraí. Aqueles irmãos que não estão recebendo, poxa, como é que eles vão viver nesse período? O que eu posso fazer se eu tenho o meu dinheiro certo? Quantos aqui verdadeiramente se preocupam uns com os outros, irmãos? É algo que está nos faltando, irmãos. Quando eu olho o fruto do Espírito, eu falo, Senhor, eu não me encaixo nessas coisas. Mas o pior de tudo é que eu estou me encaixando nas outras coisas. E aí eu fico desesperado, aí me fez, irmãos, em busca de poder. E eu falei, Senhor, eu falei para o Alex, vamos fazer algumas mudanças. Conhecimento nós temos de sobra. Precisamos de poder, porque no mundo espiritual nós não temos nenhum. Então vamos implementar aqui orações. Vamos intensificar nossas orações em casa, irmãos. E agora eu coloco meus cronômetros de 1 hora de oração, irmãos. Não menos do que isso. E eu acho que ainda é muito pouco. Muito pouco, irmãos, pelo tempo em que nós estamos vivendo. Esse livro aqui cita o nome de Martinho Lutero.
E ele diz que se ele não passasse no mínimo 2 horas na presença de Deus de manhã, ele temia que ele perderia a batalha espiritual durante o dia. Os nossos dias são mais sombrios ou são melhores do que os dele? Hoje em dia, dentro da nossa casa, através de celulares, de internet, é uma porta aberta para tudo, de bom e de ruim. Só que a nossa natureza ela está mais voltada para o quê? Para o que é bom? É isso que nos atrai? Ou para aquilo que é ruim? Até nos noticiários, irmãos, eu fico tão triste. Eu parei de assistir televisão já tem um bom tempo. E às vezes, quando eu estou num lugar que está botando um noticiário assim, eu me sinto mal, cara. Me sinto, porque eu quero alimentar meu coração de tudo que é bom. A gente sabe que esse mundo vai de mal a pior. Não precisa mais. A gente acaba sabendo na rua as coisas que estão acontecendo. Vem falando agora, porque eu não assisti, lá na Europa, 47 graus, irmãos. A Europa sempre foi um país frio, né? Irmãos, que Deus abençoe a sua igreja. Que a gente possa entender que nós estamos em guerra e devemos pagar o preço. Irmãos, uma coisa que eu confidencio para vocês, quando eu comecei a orar mais, eu tive o poder para abandonar as coisas que eu estava acariciando. A minha esposa mesmo falava, um deles é um mangá que eu gostava de assistir, japonês, que saía. E minha esposa, quando viu, ela falou, Marcelo, como você pode assistir essas coisas depois de você ir para a igreja? Que poder você vai ter no mundo espiritual? E quantas vezes a minha esposa ela me deu assim umas marretadas nesse sentido, irmão? Uma coisa que para uns poderia ser o quê? O Domingão do Faustão, sair da igreja, assistir o noticiário. E eu recebi poder, irmãos, para fazer certas coisas que eu não tinha. E semana passada eu abri mão de mais uma coisa que eu estava com muita dificuldade para abrir. E assim a gente vai subindo dolorosamente cada degrau. Todos aqui temos coisas que nós devemos abrir mão. Porque Jesus Cristo não tira da gente o quê? A nossa natureza. Todos, irmãos, sem exceção. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O único que esteve aqui nesta terra, que não precisava, né? Eu não vou citar essas palavras, mas foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele tinha uma outra natureza. Agora nós, que somos pecadores, é uma luta constante do nosso eu. Porque o nosso eu, as nossas vontades, é contrário ao que Deus deseja. Eu acordei hoje 5 horas da manhã, né? Só que eu estava com muito sono, porque essa semana eu dormi muito pouco. E aí fui lá, orei para Deus, aí comecei a estudar, comecei a fazer as coisas. E eu falei, Senhor, eu estou muito cansado, eu preciso ir lá dormir mais 20 minutinhos. E Deus, Ele entende, eu só mexi o corpo e alma, eu cheguei lá, botei lá mais 20 minutinhos. E aí, acho que eu nem consegui deitar, mas fiquei na cama descansada, e quando eu voltei, fui lá de novo. É uma luta, irmão, nós temos que pagar o preço. Que Deus abençoe sua igreja. Que vocês possam entender que esse conflito é real. E aonde a gente vai passar a eternidade é o que vai fazer a diferença, irmãos. Enquanto estamos com fôlego de vida, enquanto Deus nos concede mais um dia, é tempo de colocar a nossa vida em ordem. Cada um aqui sabe, irmãos, o que tem que fazer para mudar na sua vida, o que você tem que priorizar. Eu me lembro que eu falei, para encerrar, o último versículo da noite, que diz, Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. Falei isso lá na casa da Fabiana. Ela fala que seu marido está trabalhando alucinadamente. 4 filhos, irmãos. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. A palavra de Deus diz que Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Não precisa todo esse esforço, basta confiar. Que Deus nos abençoe, irmão. Pai querido, Deus de amor, de infinita misericórdia. Amém. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração como gratidão a Ti, Pai querido, por tão grande amor.
Pai querido, fortalece a igreja de Bento Ribeiro. Que nós venhamos ainda este ano ver as tuas maravilhas, Senhor, em nosso meio. Traga para junto de nós, Pai querido, as pessoas que estão aí fora sedentas de ouvir a tua voz, a tua palavra. As tuas ovelhas fiéis e verdadeiras, Senhor, envie para o nosso meio. Eu me lembro que quando eu falei para a Fabiane, ela falou que do nada sentiu o desejo de vir à tua casa. Eu falei, não foi, minha querida. Tinha pessoas orando nesse sentido. E eu falei para ela que eu orava constantemente para Deus enviar as pessoas que estavam sedentas para o nosso meio. Bendito Deus, amado Criador. Opera as tuas maravilhas em nosso meio, Senhor, para que possamos glorificar o teu nome. Derrame, Pai, sobre os teus filhos que estão se preparando, porque eu não posso pedir um dom tão precioso sobre a vida de todos, Pai, porque eu sei que o Senhor só derramará sobre a vida daqueles que estão querendo pagar o preço. Porque está escrito, Senhor. Mas aqueles que estão sem forças, Pai, que o Senhor dê a eles a força necessária. Aqueles que estão cansados, Pai querido, como diz, devemos ir a Jesus. Vinde a mim, todos estás cansados e sobrecarregados. E encontraremos descanso e alívio em Jesus. Pai querido, fortalece a tua igreja. Fortalece, Senhor, pelo poder que há em teu santo nome. Quando eu olho as obras das tuas mãos, Senhor, eu vejo um universo tão grande, tão vasto, e eu falo para mim mesmo, para que algo tão grande, Senhor? Mas através daquilo ali, o Senhor demonstra que nada é impossível a Ti. Quando nós formos à Tua presença em busca, Pai querido, de poder para ter uma vida de acordo com o que o Senhor deseja, que é tudo que o Senhor mais quer, nós encontramos a resposta às nossas orações. Que o Teu Santo Espírito, Pai querido, por favor, só através dele nós sabemos, Senhor, só através dele, Pai querido, as pessoas podem render os seus corações ante a Tua presença. A Tua igreja pode se colocar na posição que o Senhor deseja. Então, que Ele venha trabalhar em nossos corações para que essa igreja seja uma exceção e nós possamos, Pai querido, 100% estar de pé naquele grandioso dia, aguardando a Tua volta e se preparando, Pai querido. Mas que nós possamos dar um ao outro as mãos, Senhor. Porque juntos nós somos fortes. Porque quando nós tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o Seu amor irá nos unir. Vivifica a Tua igreja pela misericórdia que há no Teu santo nome. Perdoe as nossas falhas. Perdoe, Pai, tudo aquilo de ruim que temos feito. Não só na nossa vida pessoal, mas também na Sua igreja. Muitas vezes dando um mau testemunho, Pai, como eu já dei muitas vezes. Mas eu me alegro, Pai, porque a Tua palavra diz que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de terminar. Amém. E que o Senhor termine na vida de cada irmão aqui presente, na vida daqueles que estão faltando. Que naquele grandioso dia, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus com poder e glória, esta igreja possa estar de pé para a honra e glória do Teu santo nome. Essa igreja, Pai querido, possa olhar para o lado e ver as multidões que foram alcançadas, porque o Senhor nos usou como instrumento de Suas mãos fortes e poderosas. Dai-nos, Pai querido, no final de sábado na Tua presença, que nós venhamos a nos lembrar, Pai querido, que nesse dia nós devemos até mesmo policiar as nossas próprias palavras, para que nós venhamos a Te honrar e o Senhor venha nos utilizar como instrumento poderoso das Tuas mãos. Dai-nos a Sua bênção, a Sua companhia, é o que eu Te peço, é o que eu Te agradeço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.